Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E dessa vez estamos aqui em casa, todos literalmente em casa, né? Mas com pessoas de casa. E dessa vez a gente trouxe Yasmin El-Haj. Tudo bom, Yasmin? Oi, Fuco, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bom? Já tô dando spoiler que o Rafa tá aí. Sem problema, o Rafa sempre está aqui. Meu fiel escudeiro, amigo, parceiro da vida. É, então a gente está aqui, né? Esse podcast também surgiu de uma discussão de um novo curso que vocês vão ver na plataforma Star. E quem vai liderar esse curso, quem vai falar sobre esse assunto é nossa querida amiga Yasmin, que o tema é cefaleia, né? Então a gente vai entender e conversar um pouquinho hoje sobre o papel do fisioterapeuta nas cefaleias. E isso é um tema super interessante. A gente conhece alguns profissionais que trabalham especificamente com isso, né? E ela acaba sendo uma grande questão que é relacionada muito com a questão orofacial, né? Mas a Yasmin vai aproveitar e vai contar um pouquinho como que ela chegou nesse assunto, né? Por que que é ela que vai gravar, né? Então, Yasmin, conta um pouquinho como que você chegou no assunto cefaleia. Boa, Fuco. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É sempre bom estar aqui com vocês, falando sobre temas específicos aí, coisa que a gente faz na prática clínica e que a gente está estudando. Por que cefaleia, né? Bom, para quem não me conhece, a minha formação ela tá mais relacionada à parte orofacial em relação à disfunção temporomandibular, foi minha linha de pesquisa e minha prática clínica ao longo dos anos. Nos últimos anos eu acabei incorporando na minha prática clínica o tratamento de pacientes cirúrgicos, tanto cirurgia ortognática e cirurgia de ATM, mas não é incomum, muito pelo contrário, é muito comum eu receber pacientes com queixas de cefaleia no consultório. E muitas vezes essas queixas associadas com uma queixa principal de dor orofacial. E aí, quando eu comecei a estudar isso há mais ou menos 14, 15 anos atrás, eu via muito, o paciente com DTM pode ter dor de cabeça, tem dor de cabeça é de manhã, porque ele tem apertamento no período da noite, dor de cabeça é no fim do dia, porque ele tem apertamento durante o dia. Só que isso era uma coisa muito jogada, né? Uma coisa muito sem muita relação, né? Tentando trazer uma coisa muito cinesiopatológica. E aí, na prática clínica, né, eu comecei a ver que eram diferentes, as dores de cabeça dos pacientes eram diferentes. Então, eu sempre pedia para relatar e cada um relatava de uma forma. Eu sinto só um lado da cabeça. Eu sinto os dois lados. Parece que aperta a minha cabeça toda. Minha cefaleia pulsa. E pessoas dizendo que tem enxaqueca e a característica não era de enxaqueca, enfim. Então, eu comecei a ver e falar, não é tão simples quanto parece, né? Não é só dor de cabeça, né? Tipo, um sinal clínico, um sintoma e é isso, né? E aí eu senti necessidade de começar a entender um pouco melhor sobre isso, né? E quando eu fui estudar um pouco mais sobre isso, entender mais sobre isso, eu descobri que existem muitos tipos de cefaleia, né? A gente tem hoje uma classificação internacional de cefaleias que descrevem mais de 150 cefaleias diferentes. É claro que a gente não precisa decorar as 150, né? Mas é importante que a gente entenda um pouco sobre as mais comuns e as principais e as que chegam no nosso consultório e talvez entender um pouco mais sobre os mecanismos delas. Então, acho que para uma introdução, acho que tá bom e a gente pode ir evoluindo a partir daí, né? Bom, e o Rafa também vai contribuir com uma grande parte de neurociência, né? Um grande palestrante aí desse assunto. Então, a gente vai ver, né, até as relações. Eu, particularmente, já fiz essa confusão e o Rafa acabou aprendendo cefaleia por causa disso, né? E acho até o Rafa falar um pouquinho de forma bem introdutória essa questão da neurociência e a cefaleia e onde que elas se encontram e o que que diferenciaria de uma forma generalizada, né, em relação ao que a gente tanto fala que é dor crônica. Na verdade, o Fukuzawa ele é parcialmente culpado aí pela minha necessidade de se aprofundar. Foi tudo proposital, Rafa. Uma vez ele recebeu assim, um pedido de uma indicação para alguém para falar sobre neurociência da dor nas cefaleias, né? Ele falou assim, olha, num congresso ainda grande, brasileiro de dor,
Aí ele falou assim, olha, o Rafa fala de neurociência da dor, né? Deve ser tudo igual. E aí ele me indicou e não é tudo igual, né? Na verdade, tem muitas peculiaridades aí nas dores de cabeça, que foi bom, né? Foi uma boa experiência, assim, eu tive que aprender algumas coisas. De nada, Rafa. Muito obrigado. Só contextualizando o pessoal, né? Que só a gente entende a piada interna aqui. Digamos que ele me colocou numa situação ali, mas que foi tudo ótimo, foi um bom aprendizado. Muito bom. Bom, então introduzindo o assunto, né, eu acho que a gente vai começar literalmente do começo, né? A cefaleia, a dor de cabeça, no geral, ela é um sinal, um sintoma muito comum e que as pessoas têm meio que frequente, meio que diariamente, né? E é uma coisa até difícil de entender quando que a gente se preocupa, né? Muitas vezes a gente pode falar assim, tô com uma dor de cabeça porque tô com a cabeça cansada, fiquei o dia inteiro no computador, por causa de alguma coisa que eu fiz, porque eu deixei de fazer isso, não comi, dormi mal, tô estressado, né? Então é uma coisa tão complexa e eu acho que é importante a gente começar um pouco para falar, né? Quando ele seria uma doença, quando ele seria um alerta, quando ele seria só um sinal, um sintoma. Então começa com a gente sobre isso e aí eu acho que é importante esclarecer isso, porque acho que a proposta literal do curso ela é praticamente introdutória também, né? De introduzir o fisioterapeuta ao assunto cefaleia. Então, por favor. Legal, Foucault. Então, uma das coisas que essa classificação internacional trouxe pra gente foi separar um pouco em caixinhas, né, os tipos de cefaleia. Então, existem cefaleias que são consideradas cefaleias primárias, ou seja, que a própria cefaleia é a condição. E aí, alguns tipos de cefaleia em que a cefaleia é chamada de cefaleia secundária, em que ela, como o próprio nome já diz, ela é secundária a alguma condição. Então, na verdade, ela é um sintoma de algo, né? E só isso já nos dá um entendimento muito importante, né? De que quando há uma cefaleia em que a condição dela é primária, talvez a abordagem precise ser alguma coisa mais específica naquele tema. E quando a cefaleia é secundária, talvez seja importante resolver essa causa de base para que essa cefaleia seja resolvida. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, por exemplo, de uma cefaleia secundária. Cefaleia por sinusite, por exemplo, é uma cefaleia secundária. Então, você pode fazer o que for, mas se a sinusite não for resolvida, é muito provável que esse paciente vá continuar com cefaleia. Então, ele precisa de um tratamento medicamentoso, talvez antibiótico, né, talvez corticoide, enfim, para poder tratar a sinusite e, consequentemente, a cefaleia dele melhorar, né? Agora, quando a gente fala da enxaqueca, por exemplo, a enxaqueca é uma cefaleia primária. Então, ela tem condições fisiológicas específicas que acontecem no cérebro desse paciente que fazem com que esse paciente sinta cefaleia. Então, talvez você tentar resolver qualquer coisa mecânica corporal ali não tenha tanta indicação, não haja uma relação tão direta. E aí entender isso é muito importante, porque se esse paciente chegar no teu consultório e te falar que ele tem uma cefaleia e começar a explicar como é essa cefaleia e você identificar que isso talvez seja uma enxaqueca, talvez você seja um profissional coadjuvante no tratamento desse paciente e esse paciente precise ser encaminhado talvez para um neurologista de preferência um cefaliatra que saiba medicar esse paciente de forma adequada. A cefaleia tensional, por exemplo, é uma cefaleia também considerada primária, de origem primária. E ela tem características específicas em que o paciente apresenta a musculatura pericraniana ou a musculatura cervical com muita hipertonia, e normalmente esses pacientes referem dor nessa região. Mas não a tensão da musculatura de trapézio, por exemplo, não é a causa de uma cefaleia tensional. Então você pode morrer de ficar lá fazendo liberação miofacial no trapézio desse paciente, que a condição dele é primária, é uma cefaleia primária e ela precisa ser tratada como tal. Então elas têm características diferentes, elas se manifestam de formas diferentes e o tratamento vai ser diferente. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes aí é que a gente entenda em que momento talvez o fisioterapeuta pode entrar e que tipo de abordagens o fisioterapeuta pode fazer. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa aprender a avaliar de maneira adequada. E aí a gente sabe hoje, através dos trabalhos, né, eu separei numa das coisas da aula para a gente falar um pouquinho, são estudos que mostram o global burden mesmo da dor de cabeça, né? E aí, assim, a gente vê que
as dores de cabeça, elas são extremamente comuns na população, que os países não sabem, não conseguem diagnosticar de maneira adequada. Então, existe um problema mundial aí em relação a diagnóstico, em relação a tratamento, a proposta de tratamento adequado, né? E aí a Sociedade Internacional de Dor de Cabeça resolveu fazer um compilado sobre o tema, né? E orientar um pouco mais e fazer com que os profissionais saibam avaliar de maneira adequada para que isso seja uma condição resolvida. Só fazendo um comentário aqui, assim, em cima do que a Yas está trazendo. Por favor, Rafa. Poxa, a gente fala muito da dor lombar, né? E do impacto dela, né? E realmente ela é a doença mais incapacitante do mundo. Mas se a gente olhar em números absolutos, eu estou aqui com o Global Burn aberto de 2017, são 576 milhões de pacientes a prevalência de dor lombar, né? No mundo com dor lombar. E a cefaleia a gente tem 3,07, né? Bilhões de pacientes com cefaleia. Então, ela é a segunda causa de mais incapacitante, né? A segunda doença mais incapacitante do mundo depois da dor lombar. Mas a prevalência das cefaleias, né, que é, como a Yas falou, é um pool de várias condições primárias e secundárias, ela é muito grande, né? E a gente pouco aprende sobre lidar com cefaleia ou diferenciá-las aí na nossa formação. Isso é muito interessante, né? Porque acaba sendo um grande mercado que a gente acaba não atingindo, né? Até porque não está sabendo oferecer um tratamento adequado. E muitas vezes a gente pode auxiliar o paciente, nem que seja com alguma educação, esclarecimento, e a gente muitas vezes acaba não fazendo, né? E aí, puxando um pouquinho para o que a Yasmin estava falando antes, essa questão de tipos, classificações, é muito interessante porque a gente fez aquele podcast com a Ana Maria sobre a importância de diagnósticos e tudo mais. E nesse caso, ele começa a ter uma outra ressignificação. Eu preciso entender muito bem o contexto, entender se existe algum diagnóstico que possa fazer diferença para essa cefaleia, né, Yasmin? Então, é bem interessante, e até fica uma curiosidade minha, essa quantidade de classificações e tipos diferentes, elas realmente vão fazer todas muitas diferenças nas nossas abordagens ou não necessariamente, né? Porque cabe aquela importância. A classificação é mais uma, entre aspas, chatice para a gente ter que ficar decorando e sabendo que tem vários tipos, ou ela é realmente clinicamente relevante para o nosso processo, né? Então, fala um pouquinho dessa parte, que eu acho que isso é bem interessante. Essa pergunta é ótima, Foucault, né? Porque assim, a gente classifica para ter relevância no que você vai fazer, né? Na tua decisão clínica. Vai mudar a tua decisão clínica você classificar essa dor de cabeça de uma forma adequada? E a resposta é sim. Vai mudar a tua decisão clínica, com certeza, se você souber classificar de maneira adequada. E não só vai mudar a tua decisão clínica, como provavelmente você vai conseguir ajudar mais o seu paciente se você conseguir fazer essa diferenciação. Então, embora hajam aí essas 150, mais de 150 classificações, basicamente, como as cefaleias mais comuns são provavelmente as que mais a gente acaba recebendo no consultório, né? São pacientes ou com queixa de enxaqueca, né? Ou com enxaqueca real, ou pacientes com cefaleia tensional. A gente também tem a cefaleia medicamentosa, que seria o paciente faz uso excessivo de medicação, e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que pode gerar mais cefaleia. E talvez a cefaleia cervicogênica seja algo que a gente pode trazer aqui, porque é algo que o fisioterapeuta pode ter uma abordagem interessante e realmente efetiva. Então, esses 4 exemplos, eles são exemplos em que a abordagem é completamente diferente. E não só completamente diferente na abordagem, mas que em alguns momentos o paciente pode até ter essas condições sobrepostas. Isso é uma coisa interessante sobre a cefaleia. Nem sempre o paciente vai ter um tipo de condição só, ele pode ter condições sobrepostas. E quando você começa a perceber que existe essa sobreposição de tipos de cefaleia, mostra mais ainda que esse paciente é altamente sensibilizado. E que talvez o mecanismo de dor dele seja outro, né? E não que você esteja, de repente, tentando tratar alguma coisa mais mecânica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, num paciente com enxaqueca, o paciente com enxaqueca, ele é um paciente que ele piora com o exercício, por exemplo. E um paciente com cefaleia tensional, ele tende a melhorar com o exercício. Então, veja bem, quando você tem uma orientação de que pacientes com dor persistente, talvez você incentivar que esse paciente pratique atividade física pode ser uma forma de você manejar sintoma.
Se você usar essa frase como, então eu vou prescrever exercício para todo meu paciente que tem dor persistente, se o seu paciente for um enxaquecoso, ele vai piorar. Agora, quer dizer que paciente com enxaqueca não deve praticar exercício? Não é isso, mas ele tem que saber o momento em que ele vai praticar exercício. E talvez no momento da crise não seja o melhor momento. Mas o paciente que tem enxaqueca, ele tem a crise e aí ele tem as fases entre as crises que são chamadas de interictais. E aí, entre as crises, talvez, orientar comportamento pode ser importante, né? Então, no paciente com enxaqueca, muitas vezes o trabalho do fisioterapeuta é muito mais comportamental e hands-off do que outra coisa. Basicamente, nós não vamos ter tantas técnicas hands-on em que a gente possa atuar em pacientes com enxaqueca. Talvez o nosso trabalho seja muito mais encaminhar ele para um neurologista cefaliatra adequado, para que ele consiga adequar a medicação, identificar os seus gatilhos e talvez trazer um pouquinho mais de qualidade de vida entre as crises e reduzir a frequência, reduzir a intensidade dessas crises, né? E aí vai estar mais relacionado com o manejo. Num caso de um paciente com cefaleia tensional, por exemplo, esse é o paciente que mais cai na mão do fisioterapeuta e que mais a gente trata errado. Porque normalmente esses pacientes têm uma característica muscular, como eu já comentei aqui, com uma hipertonia, e normalmente eles trazem queixa de dor na região cervical, na musculatura pericraniana, e a gente adora ir lá e fazer uma liberação miofascial nesse paciente, né? E talvez essa não seja a melhor abordagem para esse paciente, abordagens locais. Então eu estava comentando com vocês antes da gente começar o podcast, né? Pacientes em que eles têm uma atividade de física regular, então vou dar um exemplo aqui, eu pratico pilates 2 vezes por semana. Que ótimo, que bom, então vamos tentar manter, o que você acha que seria possível a gente aumentar um pouco? E aí a gente vai conversando um pouco sobre essas possibilidades. Aí o paciente chega para mim na sessão seguinte e fala, eu tive muita dor semana passada. E como foi? Como é que você manejou? Você foi pro pilates e tal? Eu fui, mas aí como eu tava com muita dor, aí eu nem fiz aula e ou o educador físico ou o fisioterapeuta ficou soltando com a bolinha, por exemplo, né? E aí esse é aquele momento que você fala assim, não! Né? Você tá acabando de perder a oportunidade, né? O profissional, ou o fisioterapeuta, ou o educador físico que tá com aquele paciente, tá perdendo a oportunidade de ressignificar o exercício para esse paciente. A hora que ele fala, olha, eu tô com um sintoma, que seja uma dor cervical, seja uma cefaleia, e aí ele fala assim, não, então hoje não vamos fazer nada, deita aí que eu vou mexer em você, ele tá acabando com tudo que a gente tenta explicar sobre como o exercício pode ser benéfico. Então você mostra para o paciente que, olha, agora que você tá com dor, você tem que ficar parado e tem que receber terapia passiva. E tá errado, né? Esse é o momento de você falar assim, olha, ok, entendo que você tá com desconforto, então a gente vai trabalhar talvez mudando um pouquinho a nossa intensidade do exercício, vamos mudar um pouquinho essa posição, mas nós vamos nos exercitar, vai haver movimento, né? Acho que o Rafa quer falar alguma coisa. Eu ia comentar uma coisa que a gente estava falando aqui antes de iniciar o podcast sobre esses fatores comportamentais em pacientes com dor de cabeça, né? Eu estava comentando aqui com a Yasmin com foco que no tempo que eu trabalhei mais com neuro, eu conheci muitos neurologistas e eles falam sempre a mesma coisa, né? Nossa, 90% de um consultório de neuro é baseado em pacientes com enxaqueca ou cefaleia, né? Não envolve pacientes com distúrbios de movimento, não envolve pacientes com doenças específicas, envolve cefaleia. E no geral, assim, o que normalmente eles falam é o quanto, isso, palavra de um neuro, né? O quanto que a cefaleia está muito associada com automanejo, né? É bom ou ruim isso, né? Seja bom ou ruim, mas num paciente com uma dor musculoesquelética em outra região, normalmente existe um senso comum do que aquela dor é, e as pessoas vão buscar o auxílio de um profissional, e de novo, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim, pelo que a gente entende hoje. Mas, normalmente, as pessoas acabam indo buscar ajuda, indo buscar tratamento. Agora, nas cefaleias, e aí talvez a Yasmin comente um pouco depois sobre isso, os pacientes eles tentam achar estratégias ou lidar com a dor, né, com estratégias próprias.
e no geral com estratégias que não funcionam bem, e eles persistem com essas estratégias por muito tempo, né? E muitas dessas estratégias parecem estar associadas com o processo de incapacidade associada à cefaleia, né? Então, pacientes que tomam analgésicos em excesso, repouso, se privam socialmente, se isolam durante crises, essas coisas vão fazendo com que o paciente não lide bem com as crises, inclusive, né, vão deixando ele mais incapacitado, podem fazer com que, por se expor menos e tudo mais, e não usar coisas efetivas para lidar com a cefaleia, eles começam a aumentar a frequência das crises, né? Então é interessante entender como esses fatores comportamentais, que são importantes em todos os pacientes com quadro de dor, a interpretação e o que eles fazem com relação a isso, são tão prevalentes, né, nesses pacientes com cefaleia, e talvez justamente porque a gente não tem um senso comum, né, do que é cefaleia. Então, tirando o paciente que catastrofiza e acha que tem um aneurisma, a cefaleia ela fica naquela zona, né, na zona do limbo ali sobre o entendimento do que está acontecendo. As pessoas elas normalmente tentam lidar das formas mais diferentes possíveis. Acho que é até legal a Yas comentar um pouco sobre isso. Perfeito, Rafa. Isso é o dia a dia da cefaleia. Quem trabalha com cefaleia acaba vendo isso todos os dias. E aí, dá para notar que é isso, é uma condição que aparentemente, essa é uma opinião pessoal, tá? Eu sinto que a cefaleia se cronifica justamente porque as pessoas têm a opção de usar estratégias que não funcionam. E não percebem que essa estratégia não tá funcionando, até o momento que talvez algum profissional olhe e fale assim, isso tá funcionando pra você, né? Então, até por conta das últimas formações que eu tenho feito aí com vocês, e principalmente o curso de comunicação do Fulco, eu comecei a usar muito essa pergunta para o paciente. Isso funciona? E é muito interessante, porque eles começam a perceber o quanto eles se medicam e o medicamento que eles escolhem não funciona. Então, dentre os medicamentos que eu tenho visto, né, que o Rafa comentou, então os analgésicos de todos os tipos de espectros, né, mas o que mais me chama a atenção é o uso absurdo de relaxantes musculares, e relaxantes musculares que o quê? Então, você tá com uma dor de cabeça à noite, aí você toma um relaxante muscular que te chapa completamente, aí você dorme e acorda pela manhã completamente transtornado, sem nenhum tipo de vontade de fazer nada. Então isso acaba, a ultramedicalização, ela acaba te também tirando a vontade de fazer qualquer outro tipo de coisa e atividade física. Então, se é um paciente que você está tentando incentivar de alguma forma, criar com ele alguma estratégia, por exemplo, de atividade física regular, e ele combinou com você que todo dia de manhã ele vai fazer 1 hora de exercício, por exemplo, se ele continuar tomando relaxante muscular antes de dormir, ele não vai ter nenhuma disposição de manhã para poder, por exemplo, poder fazer o exercício. E aí esse medicamento está interferindo, por exemplo, no que você está tentando propor para ele. Então a pergunta sempre é importante assim. Eu faço duas. Uma é se funciona e a outra é quem prescreveu esse medicamento para você. Porque em algumas situações o paciente, em grande parte das situações, eles se automedicam, mas na outra situação, eles recebem indicação de profissionais para se medicarem com aquele medicamento específico que não é indicado para o tipo de cefaleia que ele tem. E na maior parte das vezes são profissionais não especializados na área e que talvez não tenham conhecimento adequado para prescrever esse medicamento. Então, ou são medicamentos muito mais controlados, medicamentos às vezes antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos que deveriam ter um olhar um pouco de um profissional mais adequado, e aí foi o endócrino que passou, foi o ginecologista que passou. E aí isso é uma outra coisa, um outro tema, a gente até pode fazer um podcast sobre isso, que realmente me incomoda o profissional que costuma fazer o tipo de indicação de medicamento e não tá ajudando o paciente. Então, eu tive dor e o meu médico me pediu para eu tomar relaxante muscular. Tá, não vai adiantar, gente. Não é esse o medicamento para esse tipo de cefaleia. Então, isso é uma outra coisa importante. E aí, como eu tinha citado antes, a cefaleia medicamentosa, normalmente, né, o próprio nome já diz, ela é o tipo de cefaleia induzida pelo uso contínuo, pelo abuso de medicações. Então, o paciente começa a ter efeito colateral das medicações que ele toma para controlar a cefaleia inicial que ele tinha. Então, ele acaba... Aí é aquele paciente que você não consegue nem identificar o tipo de cefaleia que ele tem, porque ele tem vários tipos de características diferentes ao longo do mês. E aí já é bem mais complexo.
E eu acho muito interessante, para deixar bem claro, né, tudo isso entra naquele ciclo do overdiagnosis e overtreatment, né, que a gente sempre fala, que são 2 coisas que a gente tenta combater, e é mais interessante ainda entender que isso é uma questão comportamental, que é a pauta de agora, né. Então, entender que, normalmente, o paciente já tem uma predisposição a ter um overdiagnosis, porque ele tem um excesso de procura de profissionais diferentes, que vão explicar de Doctor formas. Shop total. Exato. Uma procura, uma fala, tudo diferente, né. O mais importante, até essa seria essa próxima pergunta, é entender quais profissionais que realmente estariam apto para realmente lidar com essa questão da cefaleia, né. Então, assim como a Yasmin falou, o médico a gente sabe que tem várias especialidades, né. Então, assim, quais profissionais seriam os mais adequados para o paciente também saber, né. Então, um dos nossos papéis, mesmo que não seja nossa função como tratamento, ou manejo, é saber indicar um profissional adequado, né. Então, ela já falou da sinusite, ou se pode ser um neurologista, ou se pode ser, né, então, fala um pouquinho desses profissionais envolvidos, que eu acho que é uma das coisas que a gente fica tentando tanto brigar, às vezes, por espaço, que a gente esquece quem está andando junto nesse processo. E Uhum. eu acho que isso é muito forte como um bom profissional, né. Boa. Quando a gente fala de profissional de primeiro contato, no caso da cefaleia, o fisioterapeuta ele até pode ser um profissional de primeiro contato, se ele souber fazer um diagnóstico adequado, se ele souber pelo menos entender quando não é para ele. Se ele não tiver essa habilidade, talvez ele pode ser um profissional que vai atrapalhar a ordem natural das coisas, em que talvez esse paciente precisasse ser medicado de forma adequada e ele não está sendo. Então, se você for o profissional de primeiro contato, se você receber esse paciente primeiro e notar, por exemplo, que a característica desse paciente é de uma enxaqueca, você com certeza vai precisar de um neurologista, de preferência um neurologista cefaliatra, para acompanhar esse paciente. Porque esse paciente vai ter que ser medicado e existem momentos diferentes, medicações diferentes para que esse paciente tome. E às vezes, esse paciente já passou por um neurologista, já tem essa medicação e não faz uso da medicação de forma adequada. Então, uma das coisas que eu noto é assim, mesmo que o paciente já tenha passado pelo médico, e isso é uma questão, talvez, do relacionamento médico-paciente que a gente ainda vive aqui no Brasil, em que talvez os médicos prescrevam as coisas e não acompanhem de forma adequada esses pacientes ao longo do tempo. Então, a consulta do médico começa e termina naquele encontro. E aí esse paciente não é visto, não é acompanhado, não é conduzido a entender todo aquele processo, né? De como ele vai conduzir aquele problema dele em especial. Então eu noto muitas vezes que esses pacientes passam por médicos, muitos médicos, às vezes eles foram orientados de maneira correta, têm a medicação correta para tomar, mas não persistiram no tratamento. Provavelmente porque não conseguiram fazer as orientações comportamentais que foram orientadas, ou talvez porque o efeito não foi tão imediato e nem tão completo como ele gostaria, queria que aquela cefaleia desaparecesse como mágica com aquele medicamento, e como aquilo não teve o efeito que ele gostaria, ele simplesmente para de tomar o remédio. Então, é uma linha muito tênue, assim, entre quem é que precisa cuidar desse paciente de forma inicial. Eu tenho bastante dificuldade ali no manejo clínico, porque nem sempre esses pacientes vêm encaminhados por neurologistas, ou eles já passaram por vários profissionais. Mas o ideal, se a gente fosse falar do mundo ideal, eu acho que um neurologista cefaliatra seria o principal profissional pensando em pacientes com enxaqueca, e até talvez alguma outra dor de cabeça que você não consiga entender exatamente o que está acontecendo, ou talvez para descartar alguma coisa talvez um pouco mais grave, como você comentou, né? E muitas vezes os pacientes que têm cefaleia tensional ou cefaleia cervicogênica, o fisioterapeuta consegue manejar de uma maneira bem adequada, se ele souber diagnosticar de maneira adequada o que está acontecendo. Então, dentro dessa cadeia de profissionais. Agora, se o paciente tiver uma enxaqueca e estiver acompanhando com um neurologista, como
existem muitas abordagens comportamentais, talvez seja importante um acompanhamento com um nutricionista, por exemplo, entender em relação à questão dos gatilhos dos alimentos. Alguns pacientes podem ter essa necessidade, né, para não ficar aquela coisa, para de comer qualquer alimento, e aí não tem essa investigação, talvez, do alimento adequado que poderia, do alimento inadequado que poderia ser gatilho. E aí, pensando nessa questão toda de comportamento, independente de qualquer paciente com qualquer tipo de cefaleia, se você nota que o paciente tem comportamento de ser provocativo, de não aderir aos tratamentos, de ter essa característica de ter muita dificuldade de manejar tudo isso, acho que talvez seja interessante uma abordagem psicológica e ter um profissional da psicologia aí para contribuir com esse paciente nesse item, assim, nesse termo. Perfeito, muito legal. E antes da gente entrar literalmente nos tratamentos, né? A Jé já falou um monte de coisa e tudo, mas a gente vai falar um pouquinho mais detalhado. Eu queria puxar e voltar o Rafa aí para falar um pouco da questão neurocientífica mesmo, das grandes alterações, né? As plasticidades que acabam acontecendo nesse quadro de pacientes. Então, Rafa, o que eu te ensinei com essa aula sobre neurociência e cefaleia, né? Então, fala um pouquinho dessas alterações. Bom, a primeira coisa que é interessante de ver na literatura sobre neurociência da dor nas cefaleias é que boa parte dessas cefaleias cervicogênicas ou tensionais, elas inicialmente, na verdade, não são, ou nas fases off, né, ou mesmo no início das crises, você não observa grandes mudanças estruturais nem de funcionamento do sistema nervoso central. Parece que realmente começa com alguma coisa periférica. Mas com o tempo, obviamente, com o aumento da frequência dos episódios de cefaleia, e com o tempo, assim como outras condições, né, de dor mais persistente, a literatura começa a mostrar sinais de que o sistema nervoso desses pacientes começa a funcionar de forma diferente e começa a mudar, inclusive, sua estrutura. A gente não sabe muito bem, assim como a gente não sabe para dor lombar, para dor no ombro e para outras condições, se as alterações de funcionamento e estrutura do cérebro que a gente vê nesses pacientes, eles são causa ou consequência, né? Mas o ponto é que uma vez que elas acontecem, elas acabam abrindo janelas de vulnerabilidade nesses pacientes. Então, uma vez que um paciente tem cefaleia tensional persistente, com uma frequência alta de crises, ele começa a ter uma alteração na forma como o sistema nervoso funciona, o sistema nervoso acaba ficando muito mais propenso a gerar episódios de sensibilidade aumentada para situações que normalmente não aconteceriam. Mas quando a gente olha para outros quadros de cefaleia, o jogo muda um pouco de figura, né? Então, a cefaleia tem várias condições onde o diagnóstico importa, né? Como cefaleias insalvas, que eu também estava comentando aqui um pouco antes, que apesar da sua prevalência muito baixa, ela tem um mecanismo fisiopatológico muito específico que gera muita sensibilidade aumentada na via nociceptiva. Gera alodine, hiperalgesia, dor referida, e isso faz parte do mecanismo fisiopatológico da condição. As migrâneas ou enxaquecas também, elas têm, principalmente as migrâneas com áurea, um mecanismo fisiopatológico muito claro, né? Que no português a tradução fica esquisita, mas o potencial, a depressão alastrante cortical, é um mecanismo onde você tem ondas de despolarização que acontecem no sistema nervoso, principalmente no córtex visual, que começam a acontecer muito no pré-icto, quase no início do icto da crise, e essa onda de despolarização do córtex, né, do visual ali, que acontece, pode acontecer em diferentes áreas, que não tem nenhum gatilho, é simplesmente um mecanismo que os neurônios começam a despolarizar e gerar uma onda de despolarização. Isso não só parece estar associado com o início das crises, mas também com as áureas. E dependendo de onde acontece essa onda, o paciente vai ter sintomas específicos. Se acontece, por exemplo, córtex visual primário, a ilusão visual é em contraste. Se acontece em V4, é em cor. E por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque, de novo, existe um mecanismo fisiopatológico de base. E o funcionamento do sistema nervoso migrâneo do paciente com enxaqueca é completamente diferente do funcionamento de um paciente com outra condição. Então, na migrânia, por exemplo, muito tempo se discutiu se o cérebro do paciente com migrânia, o córtex está excitado ou está inibido, e aí as abordagens iam muito em cima disso. E hoje o entendimento da literatura é que, na verdade, existe uma instabilidade nessa oscilação de estabilidade. Né? Então, o paciente, por exemplo, na fase intraictal, ele tem uma ativação relativamente normal, o sistema nervoso funciona
relativamente igual a outras pessoas. Uma fase pré-icto, ele começa a ficar, né, muito mais excitado, ele tem um limiar de você ter um onset ou uma crise muito mais baixa, e aí entra o impacto dos gatilhos. Né, os gatilhos, na verdade, eles só, num sistema muito sensível, só desencadeiam a crise. Na fase do icto, está lá em cima em termos de ativação, e na fase pós-ictal existe uma inibição absurda do córtex que perdura por um bom tempo. Aí, de novo, quanto maior a crise, ou a frequência das crises, maior é essa oscilação e mais tempo o paciente fica nessa fase pré-ictal, onde ele está assim a um disparo de ter um onset. Então, a cefaleia e essas condições diferentes fazem entender, né, os mecanismos de base disso, fazem com que a gente entenda um pouco, até porque não dá para colocar tudo no mesmo saco, né? Mesmo quando você fala de cefaleia primária, em termos de dor crônica primária, são conceitos diferentes, tá? Mas mesmo quando você pensa na dor crônica primária que envolve cefaleia, você vai ter diferentes mecanismos ali, né? A enxaqueca vai ter um mecanismo, você vai ter outras cefaleias que vão ter outros mecanismos, então é importante entender isso para considerar abordagens. Legal. E até para a gente entrar nessa parte entre aspas final do tratamento, né, eu levantei alguns pontos que eu acho que o cenário da cefaleia tem suas particularidades, obviamente, né, a gente está conversando sobre elas, mas a gente percebe um cenário muito semelhante, né, nessa questão patoanatômica, o biopsicossocial, então, assim, se é estrutural ou se não é, e depois como que eu utilizo essa questão do hands-off e do hands-on, né, porque é uma estratégia e a gente tem uma certa simplificação de cefaleia cervicogênica, então você vai sair manipulando todo mundo, então não é assim que vai funcionar também, né? E aí depois tem o processo de saber muito sobre comportamento. Então a gente está vendo que o manejo é uma das coisas mais importantes e em cima disso a gente precisa entender todo esse processo junto de outros personagens participarem, porque agora a gente está falando de outras patologias que podem estar envolvidas, então a gente precisa estar perto dessas pessoas para entender até para onde indicar e ter um diagnóstico de segurança para você poder abordar ou não, ou literalmente encaminhar, né? Então, são cenários que eu estava vendo aqui que tem uma certa semelhança, né, com o cenário da musculoesquelética e principalmente a dor crônica, que está tudo direcionando, obviamente, com todas as suas particularidades. Mas vamos lá. Yasmin, se o cara quer ser um fisioterapeuta, ele é um fisioterapeuta e ele quer se aprofundar, entender mais como abordar um paciente com cefaleia, quais são esses skills, essas competências e o que que ele tem que focar nesse entendimento, né? Principalmente para questões de abordagem. Então, o que que você falaria e complementaria aí? Então, acho que a primeira coisa é tentar entender, extrair no momento da tua avaliação o máximo de informação que te ajude a tentar compreender o máximo possível qual é a característica dessa cefaleia desse paciente. Para você entender lá como se fosse um fluxograma se isso é tratável com fisioterapia ou não, né? E aí, quando a gente fala de fisioterapia, é um nome enorme, né? Que significa um monte de coisa hoje em dia, né? Então, dentro da fisioterapia é hands-on, hands-off, vou separar assim só para ficar um pouco mais didático, talvez esse paciente ele seja elegível para um tratamento fisioterapêutico, e aí o que eu vou usar de recurso? Eu vou pensar em questões mais hands-off, eu vou pensar em abordagens mais hands-on, e não é só o tipo de cefaleia que determina qual é o tipo de abordagem que você vai usar, mas também o momento dessa cefaleia. Então, em que fase ele está? Se ele está em momento de crise, se ele não está em momento de crise, qual é a característica, né? Então, definir o que você vai usar e o que você vai o que você vai lançar a mão vai depender muito do que você conversar com esse paciente nesse primeiro encontro, né? Então, talvez um primeiro encontro de avaliação seja aquele momento em que você tenta colocar um pouco a cefaleia desse paciente numa caixa, tentando entender se ela é mais primária ou se ela é mais secundária, e qual é a característica dela. E eu já vou ser super sincera, nem sempre a gente consegue, e tudo bem. Talvez você consiga entender os mecanismos que estão associados àquilo, e aí você vai ter que tentando entender, conhecendo esse paciente ao longo do tempo, e aí essas crises acontecendo durante o teu tratamento e você ir modulando aquilo. E aí você entender um pouco do que para quem, né? É uma coisa que o Rafa fala muito, né? Então, para quem funciona e o que funciona. Então,
tem um dos trabalhos do De Las Penhas que fala, que, enfim, ele está criticando um pouco a literatura sobre essa maravilhosa conclusão que a gente vê às vezes nos estudos, falando assim, terapia manual funciona para pacientes com tal coisa, ou terapia manual não funciona para pacientes com tal coisa. E aí, no caso, era a cefaleia, né? Terapia manual não funciona para pacientes com cefaleia. Mas assim, eu duvido e dou esse dedinho que os estudos selecionaram qual era o tipo de cefaleia, o mecanismo de cefaleia, o momento, né? Então, assim, talvez a terapia manual possa ser um grande recurso para ser usado em alguns tipos de cefaleia específicas, em algum momento específico dela. Então, é o que para quem? E qual é o objetivo dessa técnica? O que você quer com essa técnica de terapia manual? Então, se o teu olhar nossa, tem um bloqueio articular aqui, eu preciso, uma coisa muito cinesiopatológica, a probabilidade é pequena de você ter algum tipo de resultado. Agora, eu quero modular para que esse paciente tenha menos sintoma, para que esse paciente possa aderir, por exemplo, às orientações de atividade física mais regular que eu pedi para ele. Então, isso é um objetivo completamente diferente, né? Então, não é um bloqueio articular específico. Isso está muito mais relacionado com vamos modular esse seu sintoma. E eu estou falando de terapia manual aqui, mas pode ser até um recurso eletrotérmico ou fototerápico. Você pode utilizar, por exemplo, um TENS com esse paciente. E não precisa nem ser na região da cabeça, você pode utilizar em outros lugares, né? Talvez na cervical, por exemplo. E trazer um pouco mais de alívio para esse paciente e ele conseguir realizar movimentos e conseguir realizar exercícios e atividades mais específicas, né? O que mais me incomoda hoje é como a cefaleia é algo que muitas pessoas têm, os pacientes se conversam entre si, né? Então, às vezes, você fica uma sessão inteira tentando ajudar esse paciente a ressignificar e ele entender todo o processo dele, e às vezes, numa conversa com um amigo ou com uma amiga, alguém indica um guru, e aí esse paciente vai pro raio do guru, e aí ele vem e fala assim, eu já descobri que a minha dor de cabeça é a inclinação dos meus dentes, e agora eu vou fazer um tratamento que eu vou desgastar tudo, vai ficar lindo e vai resolver, né? E aí você fala, poxa, o paciente saiu daqui tão ressignificado na última sessão, o que aconteceu de um momento para o outro? Então, a gente entender que esses pacientes, eles costumam ter esse comportamento, eles costumam querer resoluções mágicas e tudo bem, a gente precisa entender que é legítimo que eles procurem uma solução mágica, porque eles sofrem muito com essa condição. É algo que os incomoda, que os tira da sua atividade de trabalho, das suas relações pessoais, das suas relações sociais, das coisas que eles querem fazer. Então, eles procurarem alguma coisa que seja mágica é legítimo, né? O que é complexo é entender que existem profissionais que vendem soluções mágicas para condições que não há mágica, né? Existem outras coisas que são mais importantes de serem olhadas. Perfeito. E é muito interessante, porque eu vejo isso como uma característica geral, né, um pouco de falta de paciência para entender mais desse macro, porque eu cada vez mais venho percebendo que tudo que a gente era tão específico, ele começa a ser o micro que não é mais ou menos importante, ele só tem momentos adequados para serem colocados, né. Então eu entrar com particularidades ou abordagens mais específicas, ele nunca se faz necessário, mas você precisa entender antes o que tem todo esse cenário dessa doença do paciente, dessa queixa dele, e entrar em algumas particularidades depois. Então, tudo isso que a gente está falando, até das terapias de curto prazo, né, de efeito de curto prazo, quick fixes, tem um pouco desse papel, né, de eu conseguir especificar para momento, manejar e conseguir potencializar outras coisas que eu vou conseguir, e entender que isso provavelmente não vai ser o core do meu tratamento, né. Então, acho que ainda falta um pouco de paciência desse entendimento do macro, principalmente do terapeuta, porque essa pressa nossa de abordar, obviamente passa para o paciente também. Então ele também quer a solução. E se você está lá vasculhando incessantemente e passando aquela agonia de não estar achando algo, com certeza o paciente vai ficar agoniado junto, né. Então isso é um dos cenários, né. Mas, enfim, acho que a gente está aqui nos momentos finais, eu vou pedir para o Rafa também finalizar aqui com algumas questões, Yasmin também. Então, Rafa, por favor, palavras finais sobre cefaleias.
Eu acho que a gente já falou bastante de diagnóstico aí, né, da importância talvez de se entender melhor sobre o assunto, né, no caso das cefaleias, mas eu acho que nas cefaleias, para mim, olhando, eu vejo que a literatura vai por um caminho parecido. Na verdade, a saúde vai por um caminho parecido, né? A gente olhar para estratégia de automanejo e para comportamentos relacionados à saúde parece uma coisa muito importante. A gente brinca, né? O senso comum na musculoesquelética, e a gente tem vários papers mostrando isso, é que a dor é igual a lesão, mais dor é igual a mais lesão, e faz sentido os comportamentos que a gente observa em pacientes com outras queixas musculoesqueléticas. Se o paciente com dor na coluna acha que a dor quer dizer que a coluna dele está deteriorada, está degenerada, que ele tem uma hernia de disco, que ele tem um core fraco, e que o melhor que ele pode esperar é que ele vai, né, tem que manejar essa dor pelo resto da vida, porque a dor nas costas só piora, faz todo sentido esse paciente se proteger, faz todo sentido ele evitar sobrecarga, faz todo sentido, né, ele fazer o que a gente vê os pacientes fazendo, porque o senso comum é esse, entre pacientes e entre profissionais de saúde. Agora, é interessante isso nas cefaleias, né, porque as cefaleias não têm essa coisa que faz sentido para os pacientes. Não é uma coisa lógica. E isso abre uma janela para que os pacientes desenvolvam e entendam coisas diferentes sobre o que está acontecendo com eles. Alguns, talvez muito catastróficos, vão para o extremo e achar que eles estão tendo um AVC ou um aneurisma. Mas, na média, a cefaleia é uma condição que os pacientes não conseguem entender. Eles não conseguem achar ou fazer sentido daquilo. E isso faz com que eles tentem achar coisas que funcionam, que eles acham que funcionam, muitas vezes apenas para ter um paraquedas. Apenas para ter alguma coisa que eles estão tentando fazer para lidar com aquela coisa que eles nem sabem explicar por que acontece. Então, acho que a cefaleia, justamente por ela não ser tão óbvia assim, em termos, né, de manifestação de sintomas, como é para os pacientes, não quer dizer que seja verdade na dor lombar, né, mas é mais claro para eles, faz sentido isso para eles. Eu acho que se torna importante a gente tentar entender o que os pacientes acham que está acontecendo com o que eles têm, né? Então, qual que é a crença que eles têm, o sistema de crenças deles, porque o que a gente entende que acontece sobre uma coisa determina o que a gente faz, né? Eu brinco que há 2 anos atrás, se algum de vocês aí, ou da gente aqui, acordasse com coriza, uma leve dor no corpo, meio com aquela sensação que está gripando, a gente ia falar, nossa, estou gripando, e não ia mudar absolutamente nada na nossa vida. A gente iria para o trabalho, iria tossir no coleguinha, não iria lavar a mão com tanta frequência, não ia usar máscara, as pessoas do nosso lado iam ficar lá pensando, ah, ele está gripado. E tudo bem, né? E a mortalidade da influenza normal, ela também não é irrisória. Mas a gente não ligava para isso antes. Simplesmente porque era uma dispersão controlada do vírus, sazonal. Mas e se acontecer agora? Se você acordar hoje, no meio da pandemia, para quem nos escuta, ainda estamos na pandemia no Brasil. Se acordar hoje com dor no Ela corpo, nunca acabou, tá, gente? É um recado importante. estamos ali entrando na terceira onda aqui, né? Mas se acordar hoje com coriza, dor no corpo, pensar tô gripando, o teu entendimento do que está acontecendo, apesar dos sintomas serem os mesmos, vai ser outro. As tuas reações emocionais vão ser outras e o teu comportamento vai ser completamente diferente. Você vai, no momento, começar a ruminar onde eu fui, o que aconteceu. Você vai catastrofizar sobre o que pode acontecer com você. Você vai talvez avisar todos que você entrou em contato, se você, né, você deveria pelo menos. E aí você vai se afastar, né? E aí você vai ficar preocupado, pensando, será que eu faço um PCR? Não faço, meu Deus do céu, será que eu estou com falta de ar? Vai comprar um oxímetro, vai ficar medindo o oxímetro de 5 em 5 minutos. E os sintomas são os mesmos, né? O que muda é a interpretação, é o momento, é o contexto, né? E o contexto muda o comportamento. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido na cefaleia, né? O que os pacientes eles acham que está acontecendo com eles. Talvez seja um papel nosso como profissional também entender isso, ajudar eles a fazerem um sentido melhor do que está acontecendo e dar paraquedas melhores para eles conseguirem encontrar esses sintomas, né? Porque é o que a Yas falou. Os pacientes ficam nessa busca eterna de quick fix e coisas que vão aliviar os sintomas, e os profissionais também, quando na verdade às vezes a gente está ali enxugando gelo, né? Está vendendo areia na praia, a gente não está ajudando o paciente a conseguir ter estratégias para conseguir aumentar o tempo entre crises, de fato lidar melhor com uma crise uma vez que ela aconteça. Às vezes a gente está, na verdade, dando a receita para ele cronificar, né? Justamente por ficar só trabalhando ali no sintoma, tentando fazer coisa a qualquer custo, putz, a gente não está nem olhando para o comportamento, para o que ele entende, para o que ele faz, quando ele não está com a gente, né? Aquele viés de memória. O paciente vem na crise, aí ele vai embora, ele ficou bem.
até a próxima crise, né? E o que ele faz nesse intervalo? E será que esse intervalo que ele faz nele influenciam na chance da próxima crise acontecer? Então, eu acho que todas as condições musculoesqueléticas têm esse fator que a gente deveria começar a olhar. A gente não saber que ele existia antes não quer dizer que ele não existia, a gente só não olhava para ele. Mas a gente já sabe que ele é importante nos pacientes com queixas de dor musculoesquelética. E na cefaleia, talvez eles sejam até mais importantes de se olhar, né? Porque as abordagens precisam olhar para esses fatores, né? Precisam ajudar o paciente a prever flare-up, a lidar com gatilhos, a conseguir usar estratégias para nos intervalos para, enfim, né, evitar que ele tenha outras crises. E a gente olha muito, de fato, pouco para isso, né? A gente fica lá tentando diminuir dor quando o paciente está com uma crise. Perfeito, Rafa. E assim a gente fala mais um episódio sobre Covid, não brincadeira. Yasmin, pode finalizar, por favor? Puxa, eu tava aqui fazendo, pra variar, aquele meu mapa mental que eu faço enquanto as pessoas estão falando. E eu tinha várias coisas que eu anotei aqui que eu achei interessante da fala do Rafa pra falar, mas aí ele finalizou de uma forma, e aí eu vou jogar isso aqui e vou sair correndo, tá? Vou só jogar e bomba de fumaça. Famosa bomba ninja. Fumaça bomba ninja, né? Eu acho que tá na hora da gente parar de responsabilizar só os nossos pacientes pelo insucesso do tratamento e começar a olhar qual é a nossa responsabilidade na cronificação dos nossos pacientes. Nossa responsabilidade como profissional de saúde e tal. Então, a gente gosta, né, de apontar o dedo pro outro. É o médico que falou isso, é o profissional que falou aquilo, é o fulano que falou aquilo, mas poucas vezes a gente olha pra gente e vê, será que esse paciente está cronificando por causa da forma como eu tô abordando o caso dele? Então, como eu disse, eu ia só jogar a bomba e sair. É isso. Então, reflitam. Então, gente, a gente vai finalizando aqui mais um episódio. Então, assim, quem quiser saber mais desse assunto, a Yasmin vai estar com um curso na plataforma Star, que vai ser lançado na leva de julho, tá? Então, 12 de julho, sempre tem os cursos novos, de 2 a 3 cursos dentro da plataforma, né? E se você estiver escutando nosso podcast antes do dia 31 de julho, a turma 2 da pós-graduação da Fisiortopedia estão com as inscrições abertas, a gente espera vocês lá. A Yasmin é nossa coordenadora do módulo de dor, cabeça e pescoço, dor temporofacial, tudo. Eu não sei mais o que falar, vou ficar inventando nome, porque toda hora vocês falam um nome diferente, tá? Mas do modo relacionado à ATM, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo, um grande abraço e até o próximo episódio.